Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey. Arro, aqui é Selene de Hecate, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Na nossa série sobre os deuses e deusas, hoje iremos falar sobre Felicitas. Mas antes de começar a falar, já vou pedindo para você deixar aqui o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se você não está inscrito, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber todas as notificações. Bem, Felicitas, do adjetivo latino felix, frutífera, abençoada, feliz, sortuda, é a deusa romana que personifica a boa sorte, o sucesso e a felicidade. Felicitas poderia abranger tanto a fertilidade de uma mulher quanto a boa sorte, a boa fortuna de um general. Ela se tornou a protetora especial dos comandantes bem-sucedidos. Os imperadores tornaram Felicitas proeminente como símbolo das bênçãos do regime imperial. Na cultura romana antiga, Felicitas é uma condição de produtividade, bem-aventurança ou felicidade divinamente inspirada, e a personificação divina de Felicitas foi cultivada como uma deusa. Ela desempenhou um papel importante na religião de Roma durante o Império e era frequentemente retratada em moedas. Felicitas se tornou um símbolo importante da riqueza e prosperidade do Império Romano. Ela era frequentemente retratada em moedas do Império em uma variedade de poses, na forma de uma matrona corpulenta, como um símbolo da riqueza e prosperidade do Império Romano. Felicitas era representada portando o caduceu ou cajado do arauto, que é um atributo de Mercúrio ou Hermes, que representa a paz. Ela também poderia portar a cornucópia ou o chifre da abundância. Ela também pode ser representada segurando uma patera, que é um prato de oferendas, ou um leme, proa de navio ou globo, todos atributos da fortuna, aliás, que já tem vídeo aqui no canal sobre a deusa Fortuna também. É só você dar uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas. Nessas moedas, Felicitas foi, como muitas deusas, passou a representar, melhor dizendo, virtudes personificadas, cooptada pelo imperador reinante para fins de propaganda do seu império, para sugerir que ele se importava ou que ele trazia felicidade para os seus súditos. Felicitas é a raiz de palavras como felicidade, na língua portuguesa, e felicity, em inglês. Em seu sentido religioso, Félix significa abençoado, sob proteção ou favor dos deuses, feliz. Aquele que é Félix alcança a Pax Divon, um estado de harmonia ou paz com o mundo divino. Em um sentido mais amplo, seria a ausência de todo o mal e a vivência plena de todo o bem. Em geral, Felicitas seria um estado humano de satisfação devido à própria situação do mundo, relacionando-se a este significados assuntos profissionais, financeiros, familiares, sociais, de saúde e etc. Por essa relação com a situação, a noção de felicidade, felicitas, se difere do significado de beatitude, outra palavra também originária do latim, que seria o ideal da felicidade independente da relação do homem com o mundo, e por isso limitada à esfera contemplativa, divina, religiosa ou espiritual. Assim, o arquétipo da deusa Felicitas está diretamente ligado ao estado de felicidade humana. A propósito, o latim felix, feliz, e felis, gato, estão relacionados através do tema frutificação, provavelmente aliado ao latim felare, amamentar, e ao grego telos, feminino, tele, o seio. Palavras relacionadas a Félix são felino, feto, fecundidade, estéril, efeminado, fêmea,
feminino, Felidae, a família dos gatos. Lembrando que os gatos têm muitos filhotes e, portanto, estão ligados à fertilidade de Felicitas. O nome de Felicitas evoca o ditado latino Quod bonum Faustum Felix fortunatumque sit, que se traduz como seja bom, sortudo, feliz e abençoado. De acordo com Cícero, que viveu entre os anos 106 a 43 antes da Era Comum, essa frase foi usada desde os tempos antigos como a fórmula ritual adequada dita no início de todos os tipos de projetos ou eventos para garantir um resultado auspicioso. Por exemplo, quando cidades ou colônias foram fundadas em ritos públicos, na abertura de festivais ou até mesmo em sacrifícios. Essa palavra deriva do indo-europeu. Palavras latinas relacionadas incluem fêmina ou mulher, uma pessoa que fornece o alimento ou a mama, felo, amamentar em relação a uma criança, filius, de filho, uma pessoa amamentada, e provavelmente felo, felare, para realizar felação, com significado originalmente não sexual, mas de sugar. A associação mágica contínua de potência sexual, aumento e boa sorte geral na produtividade é indicada nessa inscrição que eu estou deixando aqui na tela para vocês. Hic habitat felicitas, ou Felicitas mora aqui, sobre um relevo apotropaico, ou seja, um relevo de proteção, em forma de um falo, em uma padaria em Pompeia. A promoção de Felicitas passou a ser vista como evidência de qualidade e favor divino de alguém. Felicitas era um tipo de autoridade carismática, que era uma aptidão contagiante para criar condições produtivas fora de si, uma característica que vivia dentro de um indivíduo e um dom divino. Na cultura romana arcaica, Felicitas era uma qualidade que expressava os laços estreitos entre a religião e a agricultura. Felicitas estava em questão quando o sacrifício, vou tentar falar esse nome, tá? Suevotaurilia, que é um dos rituais mais tradicionais e sagrados na mitologia romana e que consistia no sacrifício de um porco, ou sus, de um carneiro, ou ovis, e de um boi, ou taurus, em homenagem ao deus Marte para abençoar e purificar a terra. Bem, Felicitas estava em questão quando o sacrifício Suevotaurilia que era conduzido por Catão o Velho como censor em 184 antes da Era Comum, foi contestado por ter sido improdutivo, talvez por Vitium, erro ritual. 3 anos seguintes, Roma foi atormentada por uma série de maus presságios e prodígios, como fortes tempestades, pestes, chuvas de sangue, que exigiram uma série de expiações ou súplicas. O discurso que Cato deu para se justificar é conhecido como Oratio de Lustri Sui Felicitate, ou discurso sobre as felicitas de seu lustrum, e sobrevive apenas como uma possível citação de uma fonte posterior. Cato diz que um lustrum deveria ter produzido felicitas, abre aspas, se as colheitas tivessem enchido os armazéns, se a colheita tivesse sido abundante, se o azeite tivesse fluído deliberadamente dos olivais, fecha aspas, independentemente de qualquer outra coisa que pudesse ocorrer. A eficácia de um ritual pode assim ser expressa como sua felicitas. Então lembrem-se sempre que o ritual bem conduzido, um ritual que é ouvido pelos deuses, também é um estado de felicitas. A capacidade de promover felicitas tornou-se prova de excelência e favor divino. Felicitas era simultaneamente um dom divino, uma qualidade que residia dentro de um indivíduo e uma capacidade contagiosa de gerar condições produtivas fora de si mesmo. Era uma forma de autoridade carismática. Cícero cita Felicitas como uma das 4 virtudes do general exemplar, juntamente com o conhecimento da ciência militar. Virtus, valor e virtude, e auctoritas, ou autoridade.
Virtus era um complemento regular para Felicitas, que não se pensava ser atribuída aos indignos. Cícero atribuiu Felicitas particularmente a Pompeu Magno, ou Pompeu o Grande, e distinguiu essa Felicitas até mesmo da boa sorte divina desfrutada por generais de sucesso, como Fábio Máximo, Marcelo Cipião, o Jovem, e Mário. Os ditos de Publilius Cyrus são frequentemente associados a qualidades divinas, incluindo Felicitas. A Felicitas do povo é poderosa quando ela é misericordiosa, ou potens misericors publica est felicitas. Felicitas era conhecida antes de meados do século II, antes da Era Comum, quando um templo foi dedicado a ela no Velabrum, no Campo de Marte, por Lúcio Licínio Lúculo, avô do famoso Lúculo, usando o saque de suas campanhas militares na Espanha entre os anos de 151 a 150 antes da Era Comum. Predecessor de um notável conhecedor de arte, Lúculo obteve e dedicou várias estátuas saqueadas por Múmio na Grécia, incluindo obras de Praxiteles. Tespíades, um grupo de estátuas das musas trazidas de Thespiae, e uma Vênus. Este templo de Felicitas estava entre vários que tinham uma função secundária como museus de arte e foi recomendado por Cícero junto com o templo de Fortuna Ruiusce Diei, para aqueles que gostavam de ver arte, mas não tinham meios para acumular coleções particulares. Lúculo deve ter sido uma espécie de devoto de Felicitas, pois depois de outro sucesso militar, este contra Mitríades VI, rei do Ponto, ele jurou uma estátua para ela. Infelizmente, porém, tanto Lúculo quanto o escultor que ele havia contratado morreram antes de terminar. O templo estava localizado no Velabrum, no Vicus Tuscus, do Campus Martius, ao longo de uma rota associada a triunfos. O eixo da carruagem triunfal de Júlio César, no ano de 46 antes da Era Comum, supostamente quebrou na frente dele. O templo foi destruído por um incêndio durante o reinado de Cláudio, embora as musas tenham sido resgatadas, e nunca foi reconstruído. Sulla identificou-se tão intimamente com a qualidade de Felicitas que adotou o agnomen, ou apelido, Félix. Seu domínio como ditador resultou na guerra civil e na violência militar sem precedentes dentro da própria cidade de Roma, mas ele legitimou sua autoridade, alegando que o mero fato de sua vitória era a prova de que ele era Félix e desfrutava do favor divino dos deuses. O precedente republicano era considerar uma vitória como pertencente ao povo romano como um todo, representada pela procissão triunfal em que o honrado general apresentava ofertas públicas no templo de Júpiter Optimus Maximus, no Capitólio, e Sulla estabeleceu assim um importante elemento teológico para a autoridade posterior do imperador. Embora não tenha estabelecido nenhum novo templo para Felicitas, ele a venerou com um Ludi Circenses para encerrar os jogos da vitória sulana nas calendras de novembro, e Ovídio escreve sobre um pródigo dia de festa da prosperidade para Felicitas, que ele era comemorado depois. Felicitas tinha um templo em Roma já em meados do século II antes da Era Comum, e durante a Era Republicana era homenageada em 2 festivais oficiais da religião do Estado romano, em 1º de julho, em conjunto com a deusa Juno, e em 9 de outubro, como Fausta Felicitas. Em 1º de julho e 9 de outubro, Felicitas recebia um sacrifício em Capitólio, no Monte Capitolino, nessa última data como Fausta Felicitas em conjunto com os gênios públicos, ou gênio público, e a Vênus Victrix, ou a Vênus ligada à Vitória. Essas observâncias provavelmente ocorriam em um altar ou pequeno santuário, edícula, não em um recinto separado do templo. Os 3 recebiam sacrifícios no dia 9 ou calendras de outubro,
embora o motivo pelo qual deveriam ter sido agrupados seja um pouco nebuloso. Talvez elas estivessem juntas para garantir que os aspectos espirituais e físicos de Roma e de seu povo, representado pelos genius populi romani, permanecessem vitoriosos e seguros em sua soberania e domínio, representado por Venus Victrix, através da boa sorte e fortuna contínuas, representada por Fausta Felicitas. Os atos dos irmãos Arval, do século I, descrevem uma vaca como sacrifício para Felicitas. Pompeu estabeleceu um santuário para Felicitas em seu novo complexo de teatro e templo, que usava os degraus do templo de Venus Victrix como assento. Felicitas foi cultivada com honra e virtude, e ela pode ter compartilhado seu santuário lá com Vitória, como fez na era imperial como Felicitas Césaris, ou as Felicitas de César, em Améria. A colocação de divindades por Pompeu pode ter a intenção de fazer um paralelo com o agrupamento do Capitólio. Um quarto local de culto para Felicitas em Roma foi planejado por Júlio César e possivelmente iniciado antes de sua morte. As obras do templo foram concluídas por Marcus Emílio Lépido, no local da Cúria Hostília, em Roma, que havia sido restaurada por Lúcio Cornélio Sila, destruída por um incêndio em 52 antes da Era Comum e demolida por César em 44 antes da Era Comum. Esse templo parece não ter existido na época de Adriano. Seu local possivelmente está sob a igreja de Santi Luca e Martina. Foi sugerido que uma capital jônica e uma parede de tufo descobertos no local são os únicos restos conhecidos do templo. Felicitas foi uma palavra de ordem usada pelas tropas de Júlio César na Batalha de Thapsus, os nomes de divindades e personificações divinas sendo frequentemente registrados para este fim no final da República. Felicitas Iulia, ou Felicitas Juliana, era o nome de uma colônia na Espanha, que foi refundada sob César e reconhecida também como Olisipo, atual Lisboa, Portugal. Durante a República, apenas personificações divinas conhecidas por terem um templo ou altar público figuravam nas moedas, entre elas Felicitas. No único tipo de moeda republicana existente, Felicitas aparece como um busto e usando um diadema. Na cunhagem romana existente, Felicitas aparece com um caduceu apenas durante o período imperial. O exemplo mais antigo conhecido é Felicitas Publica, em um dipôndius emitido sob galba. Felicitas Temporum, ou prosperidade dos tempos, refletindo uma ideologia da Idade de Ouro, estava entre as virtudes inovadoras que começaram a aparecer durante os reinados de Trajano e Antonino Pio. Septimius Severus, cujo reinado seguiu um mandato extremamente breve de Pertinax e as condições insatisfatórias sob Cômodos, usou moedas para expressar seus esforços para restaurar a Pax Romana, com temas como Felicitas Temporum e Felicitas Saeculi, prosperidade seculae, melhor dizendo, prosperidade da era ou do século, prevalente nos anos 200 a 202. Algumas moedas imperiais usam essas frases com imagens de mulheres e crianças da família do imperador. Quando o império caiu sob o domínio cristão, as virtudes personificadas que haviam sido cultivadas como divindades podiam ser tratadas como conceitos abstratos, embora o posterior Império de Nicéia adotasse muitas tradições helênicas, incluindo uma versão do dia da festa da prosperidade, Felicitanália, supostamente descrito por Ovídio no desaparecido 11º livro dos Fasti, ou poema. Felicitas Perpetua Seculi, ou Bem-aventurança Perpétua da Era, aparece em uma moeda emitida sob Constantino, o primeiro imperador a se converter ao cristianismo. Felicitas também foi a base da teologia romana da vitória adotada durante o reinado de Augusto. O conceito, que constituía a base da propaganda imperial romana,
legitimava o poder ou o direito de um pretendente de governar pela vitória, na ausência de instituições tradicionais. Sustentava que a autoridade terrena dependia do acordo celestial e que a conquista bem-sucedida projetava Felicitas e Virtus excessiva, indicando sanção divina de soberania e autoridade. Um dos pontos mais importantes que dominava os debates de Sócrates, bem como o desenvolvimento das filosofias de Platão e Aristóteles, foi o questionamento de como viver bem, ou, em outras palavras, a busca de respostas para a questão sobre como ser feliz. Desde os primórdios da filosofia ocidental até a atualidade, tais questões estão intrinsecamente presentes na vida cotidiana de todos os indivíduos, de todas as sociedades, e por essa fundamental razão, é a característica ou vocação comum que une toda a humanidade. Não podemos nos esquecer que a verdadeira felicidade parte de dentro para fora, e ela só pode ser achada dentro de cada um de nós, por mais que a gente busque a felicidade nas coisas externas ou na matéria. A felicidade não depende de outra pessoa ou é material. Ela é um estado de espírito, por mais que as questões materiais e que os relacionamentos com outras pessoas sejam sim importantes e que possam contribuir muito para trazer alegria para a gente. Esse conceito é bem diferente do conceito de felicidade pura e simples. Felicitas é uma deusa de eventos alegres, contentamento, felicidade frutífera entre indivíduos e nações. Ela que amamenta os jovens, ela que traz boa sorte, ela que personifica a felicidade da criança no seio. Bem, quanto às deusas relacionadas, às vezes o termo Felicitas era um epíteto referindo-se à personificação da felicidade de Juno Felicita. A gente pode lembrar de outras deusas ligadas à felicidade, como, por exemplo, Eostre. Apesar da sua sorte, da conexão com a sorte e sucesso, Felicitas às vezes era confundida com a deusa do destino Fortuna, cujo símbolo era a roda da fortuna, que girava até parar arbitrariamente em uma posição que decidiria o resultado dos eventos. Já tem vídeo aqui no canal sobre Eostre, que eu falei agora há pouco, e sobre Fortuna, lembrando aqui que é só dar uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas. Mas enquanto Felicitas era vista como a patrona particular das façanhas militares e das colheitas bem-sucedidas, Fortuna era vista como tendo um efeito direto e pessoal na totalidade da vida de todos através do trabalho do destino. Os romanos acreditavam que o destino geral de uma pessoa era um tanto fixo, desde o nascimento, mas a intervenção da fortuna na forma do inesperado ou do acaso poderia alterar esse destino. Além disso, os deuses romanos, como os gregos antes deles, eram notoriamente temperamentais e imprevisíveis. Se alguém ofendesse inadvertidamente um poderoso deus ou deusa, sua ira poderia ser épica. Então era importante manter boas relações com todos eles, tanto quanto possível. Ter Felicitas e Fortuna ao lado era uma combinação poderosa, e os devotos muitas vezes honravam ambas as deusas em santuários domésticos, bem como nos templos. Embora Felicitas possa ser traduzida como boa sorte, e a deusa Felicitas compartilha algumas características e atributos com Fortuna, as duas se distinguiram na religião romana. Fortuna era imprevisível e seus efeitos podiam ser negativos, como a existência de um altar para mala fortuna ou má sorte reconhece. Felicitas, no entanto, sempre teve um significado positivo. Ela aparece com vários epítetos que enfocam aspectos de seu poder divino. Felicitas era a deusa da felicidade pessoal, enquanto Fortuna governava o destino de cidades e nações. Outro aspecto, ou outra deusa, ou no caso santa, que a gente pode ter relacionada a Felicitas, é Santa Felicita, que é uma santa que foi uma escrava martirizada em Cartago, por volta do ano 203. Agora vamos passar para os símbolos. Os símbolos ligados a Felicitas são seus atributos primários, que a gente lembra de cara, o caduceu e a cornucópia.
Seus símbolos, seus temas, melhor dizendo, são a bondade, a caridade, o amor, o romance, a alegria, sucesso, sorte. E a gente tem como símbolos também, né, de Felicitas, símbolos mais recentes, os cartões comemorativos. Essa deusa romana, ela traz felicidade, sucesso e boa sorte sempre que a gente saúda outra pessoa com boas palavras ou ações amáveis. Então, trocar cartões, que é um hábito que a gente perdeu, mas que a gente hoje em dia pode ligar a mensagens, inclusive, né, nas redes sociais, com palavras agradáveis, de boa sorte e de sucesso, são maneiras de honrar Felicitas também. O animal sagrado de Felicitas, a gente traz o gato, lembra do Félix, né? Inclusive, o animal que está em sua mão na imagem de uma moeda pode ser um gato. A gente também pode lembrar do seio que nutre e que traz a questão do felácios, né? Que a gente falou anteriormente, né? Do felato. Quanto às ofertas para a fortuna, diz a tradição que para atrair os favores e a simpatia dessa deusa para dentro de casa, a gente pode acender uma vela azul próxima à janela, evocando a felicidade. Então dizer em voz alta 3 vezes: chamo a minha grandiosa Felicitas, deusa da felicidade, estenda suas bênçãos sobre esse lar e sobre aqueles que aqui moram. Né? Ave Felicitas. É importante a gente lembrar mais uma vez que, mesmo que tem aquela história, né? O dinheiro não traz a felicidade, mas a felicidade pode trazer o dinheiro. Então, sempre que a verdadeira felicidade parte de dentro para fora, ela pode também ser uma maneira de atrair, né, todos os recursos que podem nos ajudar a ser mais felizes, tá? Também podemos ofertar à fortuna cartões com mensagens ou ofertar a outras pessoas com as bênçãos dela também, moedas, flores, grãos, leite, velas azuis, cornucópias, moedas. Algumas ervas não estão exatamente relacionadas ao culto de Felicitas, mas eu encontrei nessas fontes que eu pesquisei como sugestões de ofertas à deusa. Vou listar algumas aqui, né, as que eu encontrei aqui como sugestões. Pimenta da Jamaica para promover sorte, saúde e felicidade. A camomila, que é uma erva da sorte do jogador, e em Roma os jogadores lavavam as mãos com camomila antes de jogar para dar sorte. O tomilho, que é uma erva tradicional da coragem e era frequentemente usado como ingredientes em chás, sopas e como ingrediente principal em fichas e sachês para encorajar a boa sorte na batalha, para superar a timidez e para ganhar o dia. A palavra tomilho pode muito bem derivar do grego timon, que significa coragem. A noz moscada, o anis estrelado e pedaços de sândalo podem ser usados em um colar para trazer boa sorte. A hortelã-pimenta ou menta-piperita, que traz amor e proteção. E suaviza estradas e relacionamentos e é uma adição maravilhosa para amuletos de cura, prosperidade e sorte. Plantar sempre vivas no telhado pode trazer boa sorte. Plantar alecrim na porta de casa pode trazer sorte. E, lembrando que voltando na hortelã, a gente também pode lembrar que ela também traz proteção contra maldições e atrai dinheiro. A madressilva trazida para uma casa pode ajudar a garantir um bom casamento para as pessoas que moram nessa casa. Cultivar madressilva perto de casa pode atrair amor, sorte e riqueza e protege o jardim de influências negativas. Vamos para os epítetos de Felicitas. Felicitas Augusta, que é a deusa em associação com o imperador e ao culto imperial. Felicitas Deorum, que é a sorte dos deuses. Felicitas Fausta, a favorecida, afortunada, divindade estatal cultuada no dia 9 de outubro, em conjunto com Vênus Victrix e com Genius Populi Romani, que é o gênio do povo romano ou gênio público. Felicitas Perpétua, que é a felicidade eterna. Felicitas Publica, que é o aspecto da força divina relacionado com a res pública, ou comunidade,
o povo romano, populus romanus. Felicitas republicae, ou a fortuna do Estado. Felicitas Romanorum, sucesso dos romanos. Felicitas Seculae, ou felicidade dos tempos. Felicitas Temporum, que também é a Felicitas do tempo, que é um título que enfatiza as felicitas vividas nas circunstâncias atuais. Bem, vou passar para a oração, tá? Mas antes de passar para a oração, peço a vocês mais uma vez aqui que deixem o like, deixem o comentário, compartilha com os amigos, tá? Todas as fontes que eu encontrei para fazer essa pesquisa estão relacionadas aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, a oração eu não encontrei nenhuma oração para Felicitas, então eu criei uma oração para trazer para vocês, tá? Oração a Felicitas por Selene de Hecate. Ave Dea Felicitas, amada deusa frutífera, que nos traz tantas bênçãos materiais e imateriais. Senhora que tem o poder de trazer as bênçãos da prosperidade em todos os sentidos nas nossas vidas. Que possamos nos nutrir nos seios da abundância, para que nossa vida seja bem mais feliz em todos os aspectos. Me abençoe com seu poder de multiplicar a felicidade onde quer que eu passar. Me abençoe com sua nobreza e majestade, para que todos ao meu redor me respeitem e admirem quem eu sou por quem eu sou de fato. Traga sorte em minha vida e sabedoria em minhas escolhas, e irei levar seu nome por toda a minha vida. Ave Felicitas, salve Felicitas por toda a eternidade. Bem, gente, aqui eu termino esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço a vocês que deixem aqui o like, que compartilhem nas redes sociais. Convido a quem não está inscrito a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar aqui. E deixa aqui seu comentário. Você cultua Felicitas? Dê sugestões de oferendas para quem está começando o culto a essa deusa. Conta um pouquinho da sua experiência. Encontro vocês no próximo vídeo. Mitaku Yasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana